gente, eu sou Alice Barra do Terrários e Suculentas e hoje eu vou mostrar para vocês como regar terrários, tanto os terrários abertos de suculentas e cactos, quanto os terrários fechados das plantas tropicais. Por que eu decidi gravar esse vídeo? O ano passado, quando eu montei esses terrários, nos vídeos eu não ensinei a regar, eu só deixava ali o link, confiram lá no blog como regar. E acabou que não deu tempo, eu não gravei como regar. E surgiram vários, eu vejo que tem várias perguntas, como regar, como regar. Então hoje eu vou te dar as dicas assim para vocês regarem e eles continuarem bonitões. Esses 4 terrários, se eu não me engano, não, os 4 mesmo, eu construí o ano passado, acho que no início do ano, então mais de 1 ano e meio já, 1 ano e meio talvez, quando eu estava grávida da minha segunda filha. E essa semana ela fez 1 aninho e é o vídeo de retorno assim aqui pro canal. Tem 1 ano que eu não gravo o vídeo, eu falei, não, vai ser com esse que tá todo, eu vejo que tem muitos comentários perguntando. Então vamos começar com os terrários abertos de suculentas e cactos. As suculentas são plantinhas de locais áridos, que não gostam de umidade intensa assim. Então a dica principal que eu sempre dou para quem tem suculentas é só regue quando o solo já estiver seco. Então tem que fazer o teste mesmo, colocar o dedinho. O dedinho saiu sujo, igual esse meu aqui, é que a terra tá úmida, então não precisa regar, porque já tá bem úmido o solo. O dedinho saiu limpo, podem regar. Porque assim, eu prefiro não dar assim, regue uma vez por semana, regue uma vez a 15 dias, porque cada cidade tem uma umidade do ar. E vai depender muito então da sua cidade. Então eu dou a dica do dedo ou de um palitinho para ver se a terra tá úmida mesmo. E nos terrários abertos dá pra gente vendo aqui a cor da terra, né? Se tá molhada, se tá úmida ainda, ela vai estar mais escurinha. Senão já mostra aquela textura bem seca e aí vocês podem regar. Então esse aqui tá bem molhado, eu só vou demonstrar para vocês, porque eu reguei no final de semana, eu nem tava pensando em gravar o vídeo. E esse aqui também tá bem úmido, assim, eu reguei os 2 terrários no sábado. Mas eu vou demonstrar para vocês como que faz. Bom, para regar os terrários de suculentas, quando você tá começando assim, eu indico usar uma seringa. Nos meus cursos ou quando eu vendi os terrários, eu sempre mandava uma seringuinha dessa. Essa aqui tem 20 ml, que é maiorzinha. Tem algumas que são maiores ainda, que facilita, né, para não ter que ficar enchendo. Porque aí com a seringa não tem aquele risco de, se você é novo com os terrários, as suculentas, de virar assim a jarra e cair um monte de água, porque os terrários não tem drenagem, né? Não tem furo embaixo. Então por isso que a gente tem que regar com parcimônia para não encharcar muito a terra. Então como que faz? Eu vou regar um pouquinho para vocês verem. As suculentas não adianta vocês regarem por cima, porque a maioria não absorve água pelas folhas. Então a gente rega direto aqui na base. Eu vou mostrar por esse caquetinho. Vocês vêm aqui e colocam água perto da base e vão regando. Eu não vou regar muito porque os meus estão bem molhados. Até quanto vocês podem regar? Até ficar a terra um pouquinho mais escura, ou até vocês colocarem o dedo e verem que já é água suficiente, porque também não adianta fazer uma camada fininha na superfície só. Tem que chegar nas raízes. Então, quando a primeira camada aqui do solo vocês verem que escureceu porque está úmido, é o suficiente. Porque a quantidade de água vai depender do terrário, porque esse é grande, tem aqueles pequenininhos, então não tem como eu te dar uma quantidade exata. Vocês têm que ir vendo pelo toque mesmo e pensando assim, acho que agora já chegou ali nas raízes, que está um pouquinho mais embaixo aqui. Vocês podem usar um palitinho, para ver se o palitinho mais no fundo, na primeira vez que vocês forem regar o terrário, coloca o palitinho, se ele sai mais escurinho, com a terra úmida, já sabe que aquela quantidade foi ideal. Mas aí vocês vão sentindo e vão regando sempre as suculentas, então, na base assim, estão vendo? Vão perto, porque se vocês regarem as folhas das suculentas, normalmente os terrários ficam dentro de casa, né? E aquela umidade excessiva nas folhas dentro de casa demora mais tempo para regar, vai acabar atraindo pragas, como cochonilha, né? Porque as folhas vão ficando meio meladas, assim, úmidas, e aí pode atrair pragas. E outra dica, acho que isso quase todo mundo sabe, né? A gente não vem num terrário e joga um montão de água que elas fiquem literalmente nadando,
porque aí sua suculenta vai acabar apodrecendo. Começa apodrecendo a raiz e depois a plantinha inteira vai ficando molenga, aquele aspecto molenga, pesado, é excesso de água. A suculenta, enquanto tem água disponível, ela vai absorvendo água. Então, por isso precisa ter cuidado. Então, quando será a próxima rega? A próxima rega será quando a terra já estiver seca. Então, não tem, não é daqui a uma semana, não é daqui 2 dias. Vocês vão colocando o dedinho, fazendo a observação assim da terra. Secou, pode regar de novo. O truque é esse, só regar quando o solo já estiver seco. Isso falando de suculentas, né? Agora, então, vamos falar dos terrários fechados, que são os precursores mesmo dos terrários. Eu vou usar essa mesma jarrinha aqui para mostrar para vocês. Separei 2 terrários. O terrário fechado, o funcionamento é bem diferente do terrário aberto, né? Porque o fechado, as plantinhas são plantas tropicais que gostam de umidade alta e sombra, diferente das suculentas que precisam desse intervalo entre as regas. As plantas tropicais, que são as peperônias, avencas, o lírio da paz, são plantinhas que sempre gostam de estar ali com o solo bem úmido. E o terrário fechado, como que funciona? Ele funciona como um ecossistema completo. Então, pasmem, os meus terrários abertos, eu rego bastante, assim, em comparação com esses, porque acaba que esses meus ficam até aqui fora numa área externa, então eles secam bem mais rápido a terra externa mais coberta, é uma varanda. Então, sei lá, a cada 2 semanas eu acabo regando o meu das suculentas. E esses aqui, eu rego a cada 3 meses. Esse aqui que tem uma tampa que veda bem, nossa, acho que eu devo ter regado ele umas 4 vezes na vida nesse 1 ano e meio. Por quê? Quanto mais fechada for, mais vedada a tampa, ó, esse aqui é um vidro que a tampa veda super bem. Então, uma vez que você regou, ele vai formar um sistema lá dentro. Como que acontece? A gente rega, vou mostrar para vocês aqui. Esses 2 meus estão precisando, esses diferentes ali das suculentas estão precisando ser regados. Quando que a gente sabe que o terrário fechado precisa ser regado? Quando o vidro, a parede do vidro já está sequinha, tá vendo? Aqui as paredinhas não tem água, não tem transpiração, não tem vaporzinho de água aqui escorrendo pelas paredinhas do vidro. E também a terra já tá, dá para vocês verem, a gente vai aproximar um pouquinho, já tá seca. Então, nossa, passou da hora já de regar um terrário, esses terrários são fechados. Funciona assim, a gente vai regar. Eu também gosto de regar, apesar delas gostarem mais de umidade da água, eu rego eles em vez de ou aqui na base da plantinha, como as suculentas. Por que que eu não rego na folha? Porque depois a gente vai fechar. E aí algumas plantinhas acabam apodrecendo, assim, a folhinha se faz aquele calor aqui dentro e a folha tá úmida. Então, eu prefiro regar mesmo nos fechados, na base. E vocês viram que foi quase a seringa inteira, né? Aqui eu dou uma caprichada mesmo. Capricho. E depois eu venho, e eu sempre, vocês sabem que eu gosto de usar o musgo vivo, né? E mesmo o musgo, ó, tá verdinho, tem mais de 1 ano aqui. Acho que foi abril do ano passado que eu gravei. Março. Então, eu gosto de regar para os musgos absorverem aqui na parede do vidro. E mesmo onde tem pedrinha, eu coloco água. Esse musgo aqui, ele é mais rosinha mesmo, ele é verdinho e rosa. Eu venho aqui e rego a extremidade do vidro. E aí, como que vai funcionar? As plantinhas vão fazer fotossíntese, vão respirar, vão absorver essa água pelas raízes. E uma vez que a gente tampe, quando ela faz a fotossíntese e essa respiração, ela libera vapor de água também. E esse vapor de água vai ficar preso aqui na paredinha interna do vidro. E aí vai começar a transpirar, depois eu deixo uma foto para vocês. Vai começar a transpirar o vidro não, né? As plantas transpiram e vão ficando no vidro. E aí esse vaporzinho de água vai escorrendo, volta para o solo e forma um ciclo completo. Ela volta a absorver a mesma água, por isso que esses terrários aqui, eu acho que eu reguei esse com certeza tipo umas 3, 4 vezes nesse ano assim, porque ele funciona muito bem.
é um lírio da paz, eu coloquei só um, ele era bem pequenininho, já deu uma crescida. E ele fica fica no meu quarto, num lugar que é bem sombra, assim, por isso que nem cresceu tanto. Mas o musgo, ó, já como lá é uma sombrinha assim, no quarto não pega tanta luz, não pega sol direto, continua bem verdinho e bonito. Já esse outro aqui, vidro aqui, que também é um terrário fechado, para ser considerado terrário fechado, tem que ter a tampa e ser vidro transparente, porque elas precisam dessa claridade que entra pelo vidro para fazer a fotossíntese e a respiração. Elas precisam da luz solar, da luminosidade do dia, né? Não sol direto. Então, esse vidro aqui não veda tanto quanto esse aqui, que esse aqui é tipo um vidro de palmito, né? Veda, nossa gente, fechou, faz, você até sente assim. Já esse aqui, ele não veda tanto, entra um pouquinho de ar de fora. Então, o que acontece? Ele acaba secando antes do que o outro, né? Então eu rego mais esse, mas nem é todo mês que eu rego ele. Na verdade, eu devo regar esse aqui, sei lá, cada 2, 3 meses. Mas como eu falei das suculentas, vai depender de vocês colocarem o dedinho, ver como é que tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Até tá úmida a terra, mas já não tem esse vaporzinho de água aqui. E o musgo dá pra ver que ele já tá dando pra gente regar de novo. E aí, então vou repetir nesse também, já que ele tá precisando, né? Ó, aqui tem um musguinho, eu venho aqui, rego na extremidade do vidro, e mesmo onde só tem terra, onde não tem plantinha, mesmo onde não tem plantinha, eu coloco água, porque é uma água, vou virar aqui, essa aguinha vai lá para a terra e vai ser absorvida pelas raízes das plantas, né? Às vezes no musgo, quando eu acho que ele está começando a ficar meio sequinho, eu venho com aquele borrifador e dou uma espraiadinha assim, mas nos musgos, nas folhas não. Mas desse jeito aqui, já super funciona também. Esse aqui eu acho que eu devo ter borrifado só quando eu montei, e depois foi só na seringa. E as plantinhas, esse aqui é com peperômia. As plantinhas eu rego aqui direto nas raízes, estão precisando elas. Tá vendo? Esse tem um ano também, lá de abril, março do ano passado, e nunca mais mexi. Não, vocês estão vendo? O terrário dá muito certo, gente. Tem gente que fica pensando, será que as plantas sobrevivem? Sobrevivem, é só terem a quantidade ideal de luminosidade, né, indicada, e água, assim, para viverem bem. O que eu faço, às vezes, quando uma folhinha secou, prendeu aqui no vidro, eu tiro por questão de higiene, né, para não ficar, não vai ficar deteriorando aqui, então eu faço essa limpezinha de vez em quando. Mas só isso. Os terrários fechados requerem menos cuidado ainda do que esses das suculentas. Vocês estão vendo, eu comentei com vocês, sei lá, a cada 2, 3 meses. Esse aqui eu tenho certeza que tipo a cada 3 meses que eu abro ele para colocar um pouquinho de água. E aí depois eu vou mostrar para vocês, eu coloco um takezinho aqui de como que transpira e fica essa aguinha voltando para o solo, e aí vai funcionar como esse ecossistema completo. Eu acho que os terrários são um presente super prático assim para dar para quem a gente gosta, né? E depois que você tiver prática, aí sim, eu confesso que às vezes eu não uso a seringa, às vezes eu venho com essa jarrinha que é bem pequenininha e coloco um pouquinho, quando tem um espacinho, coloco assim direto assim na terra, né? Mas eu prefiro regar com a seringa para ir direto na base, tanto das suculentas quanto das plantinhas tropicais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam aqui no canal, me acompanhem lá no Instagram e agora eu vou voltar com tudo com os próximos vídeos, com vários façam você mesmos. Obrigada, tchau, tchau!